Bom dia, meus queridos do Nobel. Essa aula está sendo gravada porque eu daria ao vivo amanhã, mas houve um desencontro no horário. Nós somos muitos professores dando aula ao vivo, então às vezes acontece isso mesmo, tá? Então eu estou gravando e a partir da quinta-feira próxima, né? A partir do dia 12, eu estarei sempre presente nas minhas aulas, tá bom? Vamos falar um pouco sobre a Revolução Mexicana, que a gente não pode deixar de falar dessa revolução, porque ela teve uma importância muito grande na história do México e até hoje tem, ela tem efeitos bastante significativos. Então, veja só, essa revolução foi entre 1910 e 1917, no início do século XX, um momento em que o mundo está vivendo, né, a expectativa de uma guerra que acontece em 1914, a Primeira Guerra Mundial. A Europa está vivendo os conflitos imperialistas, né? E a América Latina, ela é, na verdade, uma protagonista desse processo, né? Então, e no México, o que estava acontecendo? Veja, de 1876 a 1910, quem governou o México foi um indivíduo chamado Porfírio Dias, 40 anos no poder, eleito, né, por eleições fraudulentas, eleito, reeleito, reeleito e tal. E o governo dele, inclusive, é conhecido como o Porfiriato, tá? Então, e esse governo foi um governo muito corrupto, porque quando o presidente se perpetua muito no poder, né, isso é muito comum de acontecer, né? Uma corrupção, né? E era uma corrupção generalizada. Também o México, ele tinha uma economia apoiada nas empresas estrangeiras. Para vocês terem uma ideia, quem controlava o petróleo no México eram ingleses e norte-americanos, né? Toda a produção de metalurgia, ferragens e tal, com a França. Alemães também, né, tinham controle sobre alguns setores da economia mexicana, como inclusive a parte de serviços, né? Também a França, que tinha um controle sobre a indústria têxtil, canadenses. Então, era uma economia muito dependente, né? E os interesses estrangeiros muito grandes no México. E o Porfiriato era acusado de ser conivente com isso, né? Quer dizer, a corrupção está ligada a isso também. E aí, mas por outro lado, né, o capitalismo ele foi se modificando, ele foi avançando e surgisse no México duas novas classes, quer dizer, elas já existiam, mas elas ganham mais consciência, que é uma nova burguesia, um grupo novo de latifundiários que passam a exigir, né, mais democracia, perfeito? E, inclusive, o fim do porfiriato, embora tivessem, durante um tempo, apoiado esse governo, né? Porfírio Dias se apoiou durante muito tempo, principalmente nos grandes proprietários de terra. A maioria da população era camponesa, né? Mestiça, indígena, perfeito? Então, a concentração no campo era muito grande. E também uma miséria muito grande, porque os latifundiários exploravam muito essa mão de obra, grilavam terras, invadiam terras, tomavam terras. Então, é um processo que vai levar, né, à organização de movimentos guerrilheiros no meio dessa população camponesa. Bom, em 1910,
foram anunciadas novas eleições. Porfírio Dias, em 1908, tinha dado uma entrevista a um jornalista na qual ele dizia que não seria mais candidato. Mas quando, em 1910, ele lança uma nova campanha presidencial, a oposição apresenta um candidato chamado Francisco Madero, que era filho de um latifundiário do norte do México. E quando Madero apresenta, inclusive, um plano chamado Plano São Luís de Potosí, no qual ele se propunha a resolver o problema agrário, que era o problema mais sério que o México vivia em termos sociais. Inclusive, por conta disso, ele ganha até o apoio do líder revolucionário Emiliano Zapata. E só um parênteses, Zapata, ele quando tinha 7 anos, ele viu grileiros invadirem a propriedade do avô dele e tomar essa propriedade. Então, ele cresceu com essa revolta, né? Com esse objetivo de recuperar as terras dos camponeses. Ele criou um exército revolucionário na base da guerrilha, né? E apoiou Madero. Mas o que acontece? Quando Porfírio Dias tomou conhecimento de que Madero tinha a possibilidade de vencer a eleição, Porfírio mandou prender Madero. E aí, claro, Porfírio Dias ganhou novamente a eleição em 1910, né? Depois, Madero foi solto e fugiu para o Texas, onde ele, então, vai desenvolver esse seu plano chamado São Luís de Potosí, que eu até coloquei ele no texto para vocês, tá? Falo sobre ele, né? Então, Madero, do Texas, vai comandando um processo contra Porfírio Dias e Porfírio Dias acaba fugindo, vai para a Europa, né? E Madero se elege, então, presidente. Uma vez presidente, Madero não cumpriu o que ele tinha prometido para Zapata, né, para os camponeses. Manteve todo o aparato policial do período porfirista, não resolveu questões sociais importantes e, então, ganhou, né, a oposição de Zapata, por exemplo. Também de Pancho Villa. Zapata era do estado de Morelos, no sul do México. E Pancho Villa era do norte, né? Também um guerrilheiro que aderiu a essa revolução. Tá? Pancho Villa tinha sido um bandoleiro. Bandoleiro era líder de bandos que assaltavam trens, né? Que eram salteadores, vamos chamar assim. Mas acabou se envolvendo no processo revolucionário. E Zapata fica muito descontente com Madero, né? Começa a exigir que ele cumprisse o plano que ele tinha desenvolvido para os camponeses, e Zapata começa, então, a ser perseguido. E aí ele vai, numa madrugada, né? Disfarçado, ele vai até o Palácio Presidencial, né? Conversar com Madero, e eles têm uma longa conversa. Madero não concorda, ele discorda de muitos pontos de Zapata. Zapata apresenta a ele o plano de Ayala, onde, nesse plano, Zapata propunha a expropriação com indenização de 1/3 das terras dos latifundiários para que se fizesse uma reforma agrária. Ele propunha também a expropriação dos bens dos inimigos da Revolução, né? E Madero não concorda, e Zapata volta muito frustrado com isso, e, por outro lado, Madero coloca a cabeça de Zapata a prêmio, né? E Zapata é obrigado a se esconder nas montanhas
do México, mas mesmo assim o movimento zapatista continua. Então você tem o movimento zapatista invadindo propriedades no sul, saqueando trigo, milho, né, para distribuir com os camponeses. Também, por outro lado, no norte, Pancho Villa invadia e incendiava fazendas, e na parte nordeste do México, Álvaro Obregón também lutava contra as forças aliadas a Madero. Então você tem um processo revolucionário grande, né, no campo, né? Aí você vai perguntar, e na cidade? Bom, e o operariado? O operariado mexicano não era ainda um operariado forte. Organizou sindicatos, né? Organizou associações, mas era um operariado muito dividido, né, em termos de propostas políticas. Eles tinham uma influência muito grande do anarquismo, do socialismo, que foi levado por imigrantes europeus para o México, né? Mas era um operariado muito dividido e então ele não se envolve muito nessa luta dos camponeses, perfeito? Então, o que acontece? Né? O governo Madero, né, coloca a cabeça de Zapata a prêmio, manda o general Huerta, né, procurar Zapata, e o Huerta não o encontra, né? E, por outro lado, também o governo norte-americano começa a pressionar muito, né, Madero, né, para acabar com esse movimento revolucionário. E aí, quando o Zapata foi conversar com Madero, Zapata alertou Madero quanto à oposição que Madero tinha, né? Mas Madero não deu muita importância a isso, não. E aí o governo norte-americano, que tinha como presidente William Taft, né, mandou executar Madero. E aí o embaixador dos Estados Unidos no México, Henry Lane Wilson, né, mandou, então, executar Madero, né? E aí assume o poder o general Huerta, para alegria, né, das empresas internacionais, porque o Huerta continuou fazendo, né, mantendo o controle de grande parte das empresas mexicanas nas mãos de estrangeiros, né, do capital internacional, mas nas mãos de europeus e, no caso, também dos Estados Unidos, tá? Bom, e Madero se aproximou muito, Madero não, perdão, porque Madero já morreu, né? O Huerta se aproximou muito dos ingleses, que passam a controlar uma parte, muito interessados até no petróleo mexicano. Nesse meio tempo, 1914, muda o presidente nos Estados Unidos, é eleito, então, o democrata o Woodrow Wilson, que eu já falei deles para vocês quando a gente falou da Primeira Guerra Mundial, e o Wilson discordou da forma como foi assassinado Madero, e não concordava com o governo de Huerta, porque ele atendia mais os interesses dos europeus, e aí os norte-americanos fazem um desembarque na região petroleira de Tampico e também de Veracruz, né? Quer dizer, fuzileiros norte-americanos ocupam essa região. E acaba que o Huerta também é assassinado e assume o poder um outro general que era Carranza. E Carranza procura, então, estabilizar o processo revolucionário, né, mais aliado aos interesses norte-americanos, e também vai procurando resolver o problema, né, dos camponeses. Em 1917, Carranza convoca uma Assembleia Constituinte na região de Querétaro, e aí nessa Assembleia não conta com a presença de rebeldes zapatistas, nem com elementos do clero, perfeito?
e também não conta com a presença dos maiores proprietários de terra, dos latifundiários. Mas é uma Constituição que trabalha um pouco a questão social, né? Estabelece uma forma de resolver o problema no campo a partir do início de uma reforma agrária. Também estabelece que o clero não poderia mais ter funções políticas, só funções estritamente religiosas, né? Populares, mas ligadas à religião. Também estabelece que o bem de todos está acima do bem individual. Então, uma Constituição que consegue apaziguar os ânimos, né? Há um arrefecimento do processo revolucionário. Em 1919, Zapata é assassinado, Pancho Villa também é assassinado, e o México vai seguindo, né, o seu desenvolvimento, e se torna um dos países com um desenvolvimento maior do que outros na América Latina, tá? Na década de 20, de 30, os presidentes do México, que era, quer dizer, o grande presidente Lázaro Cárdenas, que assume o poder no início da década de 30, um populista, né, ele procura fazer um processo revolucionário. E aqui o termo revolucionário que eu estou usando não é em termos de guerra, de revolução, mas de revolucionar realmente a economia, a sociedade, né? É um governo que atende muito às inquietações populares, mas é um governo populista que também atende os interesses dos empresários, perfeito? E depois o México passa a ser controlado pelo PRI, Partido Revolucionário Institucional, que vai ficar no poder até o ano 2000, e que vai, aos poucos, se afastando desse processo e adotando uma política mais liberal, né, um capitalismo liberal, e que se afasta desse processo que tinha sido iniciado lá no México, em 1910. Tá? E também, e o México, nesse processo de liberalismo, depois de neoliberalismo, o México acabou se endividando muito e chegou a ter uma das maiores dívidas da América Latina no ano de 1900, na década de 1900, né, de 1990, perdão. E nesse contexto surge um movimento chamado Movimento Zapatista de Libertação Nacional, que é liderado pelo comandante Marcos. Esse movimento ainda existe, né? E é um movimento que vai procurar, né? Vem procurando resolver as inquietações camponesas. Perfeito? Bom, geralmente, quando o vestibular toca na Revolução Mexicana, é justamente nisso que eu estou falando para vocês. Deem uma lida no texto, façam um exercício. Nesse mesmo texto, eu coloquei também a revolução, a experiência socialista no Chile. Veja você, né? Eu estou falando da experiência socialista, porque na América Latina só um país adotou o socialismo, Cuba, né? O Chile viveu uma experiência socialista. Então vamos mudar um pouquinho o eixo da nossa conversa hoje. O Chile, depois da independência, passou pelo mesmo processo que todos os demais países da América Latina. Uma dependência, né, muito grande da Inglaterra, né, e dos Estados Unidos também, mas já depois da Primeira Guerra Mundial. E a economia chilena, ela se apoiava na exportação do cobre, né? A grande riqueza do Chile até hoje, né? O cobre,
é o principal produto de exportação. E todo o setor terciário de serviços e tal estavam, na maioria, nas mãos de empresas norte-americanas. Em 1970, veja você, olha o contexto que a gente tem. Em 1970, você já tem uma ditadura militar no Brasil, uma ditadura militar no Uruguai, né, no Paraguai, perfeito? Na Bolívia. Em 1970, nós temos aqui no Brasil o início do governo do general Médici, né, que ele assume em outubro de 69. Então, e o Chile, né, elege um presidente socialista. Então, em 1970, organiza-se uma frente popular composta de anarquistas, socialistas, intelectuais, estudantes e tal, e essa frente popular consegue eleger Salvador Allende, que era um médico socialista. É a primeira vez que um presidente socialista assume o poder através do voto. Isso teve uma repercussão muito grande, né, principalmente aqui nos países do chamado Cone Sul, né, que viviam regimes ditatoriais, né? E Allende, ele não tem uma grande votação, e ele não tinha a maioria no parlamento, mas foi o que teve o maior número de votos. Então, ele assume o poder, né, e começa, então, um processo de nacionalizações das refinarias, do controle da energia, a nacionalização do cobre, e isso, né, é um processo que vai provocando um descontentamento das empresas estrangeiras no Chile, né? Também começa uma reforma agrária, determinando que ninguém poderia ter mais de 80 hectares de terra, né, no Chile, e faz também uma reforma em termos econômicos no tocante a salário. Ele promove um aumento salarial bastante significativo, tá? E consegue controlar a inflação. E é muito interessante porque nessa época, aqui, né, os países ditatoriais do Cone Sul diziam que, faziam todo um discurso dizendo que, né, o aumento do salário contribuía para o aumento da inflação. E Allende mostra que não. Ele consegue baixar muito a inflação e ele consegue dar significativos aumentos salariais, né? Então, em alguns casos, chegando até a 60%. Então, isso desagradou muito os interesses da burguesia chilena e também os interesses do capital estrangeiro, né? E aí foi se organizando um movimento no sentido de, né, levar o Chile a um caos econômico. Então, como é que isso se dá? Os grandes comerciantes que abasteciam os mercados, né, locais, os mercados, principalmente em termos de produtos alimentícios, começam a não fornecer mais mercadorias, né? E isso faz com que a falta de mercadorias leve a um aumento da inflação, né? Isso é feito, planejado, né, pelos interesses norte-americanos, junto aos militares chilenos, junto à burguesia chilena. Era para mostrar que aquele governo não estava dando certo, quando, na verdade, ele estava caminhando, né, no sentido de atender os movimentos sociais. Bom, em 1972, né, impulsionado pelos, organizado pelos grandes comerciantes, né, pelos interesses norte-americanos, os caminhoneiros fazem uma grande greve no Chile, 1972. Pararam com os caminhões cheios de mercadoria, né, e essa greve afetou
todo o abastecimento, né, das cidades, principalmente na capital do Chile, em Santiago, e também afetou o campo, porque não falta gasolina, falta condições de se levar ao campo gasolina, por exemplo, né? Então não tinha como os alimentos para o gado chegarem ao campo. Então é um caos que se instala, mas um caos organizado de fora. Então isso leva ao golpe militar. No dia 11 de setembro de 1973, comandados pelo general Augusto Pinochet, que era ministro do Exército de Allende, tá? É dado, então, um golpe, né? O Palácio de la Moneda, que é o palácio presidencial no Chile, é cercado, exige-se que Allende renuncie, e Allende diz que ele consegue emitir uma nota por uma rádio de dentro do palácio. Ele diz que ele não renunciaria porque ele tinha sido eleito pelo voto do povo, tá? Então, o palácio começa a ser bombardeado, né? A aviação chilena também participa desse processo de bombardear o palácio, e Allende, então, suicida, né? Durante muito tempo se falou que Allende tinha sido morto pelas forças militares, mas depois de muitos anos foi feita uma exumação, e a própria filha de Allende, Isabel Allende, ela constatou, junto com a perícia, que Allende tinha suicidado mesmo, tá? E aí começa a ditadura militar no Chile. Sobre essa ditadura de Pinochet, eu vou falar na aula que vem, junto com a Revolução Nicaragüense, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem até lá, vocês encaminhem para a Silmara, que a Silmara encaminha para mim, tá bom? Um grande abraço, uma beijoca para vocês, tá?